de introduções, né, porque a gente precisa continuar aquele conteúdo ainda, né, da ditadura militar no Brasil. Esse conteúdo ainda, ele vai ser, mesmo que a gente vai ter essa aula aqui hoje, ainda vai ter uma aula segunda-feira, esse conteúdo vai estar na prova, né, na prova de quarta-feira, na prova do dia 15. Então, esse material está à sua disposição já. Não sei se você já entrar lá no GR8 para observar. Eu fiz algumas atualizações lá para que vocês possam verificar isso. E se você entra lá no GR8 e pesquisa lá, filtra pelas aulas de história, são as últimas aulas que a gente tem, né? São as 3 últimas aulas. 2 são de diagnose, Revolução Industrial, e a outra sobre cartismo, né, e ludismo, movimentos sociais na Revolução Industrial, e a terceira aula é sobre ditadura militar no Brasil. Nós tivemos já vários encontros sobre esse assunto, e a gente vai, então, tá à sua disposição lá um texto para que você possa ler e estudar, tem slides, né? Inclusive esses slides que nós estamos utilizando nessa aula agora. Aí eu quero mostrar aqui para vocês alguns elementos que estão lá, para que vocês fiquem situados, né, e possam, de fato, fazer a prova que vocês estão mais preparados, né? Claro, a prova de história, para vocês terem os melhores resultados, né, uma vez que estamos trabalhando bem para isso aí, né? Então, assim, eu não vou trabalhar na perspectiva de revisão, porque essa revisão você já tem, né? Você está com esse material todo à sua disposição, não está? Então, deixa eu só abrir aqui, olha, História, 3º ano. Então, você vai verificar, olha, com base nisso aqui, olha, no dia 3/8, 3/8 foi postado no GR8 a aula sobre Revolução Industrial, certo? Então, nessa aula, olha, nós tivemos encontro no dia 3, no dia 6 e no dia 10/8. Está aqui a aula do dia 3, a aula do dia 6 e a aula do dia 10/8. Então, você pode retomar, caso sinta necessidade. E aqui o texto, né? O textão do qual a gente tira as questões da prova, né? Aí você retoma esses assuntos, leia direitinho e estude. E lá no GR8, você tem, na verdade, 2 links. Um link que é para entrar direto na tarefa, nessa tarefa, né? Que serve para estudo também. E um outro link para você entrar nesse texto, na gravação das aulas, nesses pontos aqui. Então, essa aula do dia 3/8. Vamos ver aqui quem já fez essa tarefa aqui e quem não fez, né? Tem que se aviar e fazer. Olha, então nós temos a turminha aqui que já fez, né? Aqui já chegaram a 62. Só faltam 58 para fazer essa tarefa, né? Se você é um desses 58, então você, por favor, dê seu jeito, né? Para que você possa, então, se atualizar nessa questão. E aí, a outra aula nossa foi a aula 46, que é a aula sobre... E também teve tarefa, né? Então, tá aí, deixa eu ver quantas pessoas já fizeram a tarefa, 49. Essa já falta aí umas 70 pessoas para fazer essa tarefa. Se você não fez, você faça essa tarefa, né? E a aula 48 é a aula de portfólio. Tá vendo aqui, ó? Participação na 42, participação na 46 e portfólio na 48. Então, você tem que, além de fazer, você tem que anexar essa tarefa lá no portfólio do GR8, tá? E se por acaso... nós temos que fazer 2 tarefas no GR8, portfólio. Então, essa aqui é uma, depois a gente vai ver uma outra para que vocês possam anexar lá. Então, essa menos pessoas fizeram até agora, mas também nós estamos no conteúdo ainda, né? Estamos adiantando o conteúdo, então, ou seja, só foram 18 pessoas que já fizeram essa tarefa, então ainda falta aí umas 102 pessoas para fazer essa tarefa. E se você é uma dessas 102, a gente colocou para você fazer essa tarefa até dia 17, até sexta-feira que vem. Mas a prova é dia 15, né? Então é bom que você puder fazer logo. Dentro daqui da ditadura militar, nós temos esse texto, que eu estou indiretamente falando sobre ele, né? Indiretamente. E aí, porque nós estamos usando os slides. Esses slides que estão aqui também, que você pode pegar quando você quiser. Os slides dessa aula, né? Professor, Sim. São essas 3 aulas que estão aí, é o conteúdo para a gente estudar para as provas? Justamente. Uhum.
A aula sobre as duas sobre a Revolução Industrial, uma sobre conceitos e a outra sobre os movimentos sociais, cartismo e ludismo, e essa sobre ditadura militar, até os pontos que nós vimos até segunda-feira que vem, né? Só o que nós não vai ter nenhuma questão fora do que nós já vimos, né? Mas o texto está aí para você ler. E outra coisa, eu coloquei aqui sugestão dos filmes Batismo de Sangue, né? Desculpa, dos dois filmes. Um filme é o Batismo de Sangue, baseado no livro Frei Beto. Eu passei um trailer dele aqui para vocês, um trechinho um dia. Então tá aqui o link para você ver o filme completo. E um outro filme, Zuzu Angel, é uma estilista brasileira, mas que fez sucesso lá nos Estados Unidos, depois voltou para cá. E o filho dela envolveu com a ditadura, com os movimentos contra a ditadura. Então é um filme interessante para você se aproximar um pouco mais dos relatos de algumas pessoas que viveram naquele tempo e que sofreram alguma questão dessa natureza, né? Eu ando preocupado, sabe por quê? Sim. Bom dia. Eu já Bom dia. assisti Zuzu Angel. Nossa, é muito bom. Então, ele mostra um pouco, né, da De ver, né, o sofrimento situação. dele. Porque é aquela coisa, né? Tem os de elite, né? Tem pessoas da elite que também era contra a ditadura militar. E tem um outro, que depois até vou procurar, que tem pessoas que eram militares contra a ditadura militar, que é um filme bem mais antigo, que é o Lamarca, né? Então, Lamarca era um capitão do exército e que ele, então, liderou uma guerrilha contra a ditadura também, né? Depois eu vou ver no YouTube se acha esse Lamarca e coloco aí para vocês verem. Caso vocês queiram, vejam por conta própria também, né? Então, porque a questão que eu estava falando que eu estava preocupado, porque nós estamos vivendo numa época de negacionismo, né? Negacionismo. A gente está negando que, por exemplo, a Covid está matando tantas pessoas mesmo. Na verdade, são laudos falsos que estão aumentando o número de mortes pela Covid. Estamos negando que a vacina é eficaz. Estamos negando, dizendo que estão aplicando vacina vencida. Estão dizendo que na vacina tem um chip que implantam na gente lá da China, né? E aí vai tendo esses negacionismos. E tem gente que nega que a ditadura militar existiu ou que ela foi da forma que a gente está vendo aí nesses relatos, nesses relatórios que a gente acaba estudando, entendeu? Então, ou seja, é um pouco preocupante para mim essa situação, uma vez que as pessoas estão se baseando cada vez mais em falas aleatórias de grupos dominantes que querem continuar dominando. Então, precisa fazer o terror a toda teoria que seja diferente dessa que está sendo tratada, né? Então, ou seja, eu estou saindo de aula do 9º ano, que é esse mesmo assunto, lá no 9º ano, né? Então, tem aluno lá do 9º ano me dando aula de história para dizer, não foi assim mesmo, essas pessoas, se elas foram torturadas é porque elas eram criminosas de fato, o governo veio para corrigir um problema que tinha que ser corrigido mesmo, e essas coisas nesse sentido aí, aquele terror ao socialismo, terror ao comunismo, e, enfim, uma série de situações que anda me preocupando bastante. Mas nós nem estamos em processo, né? Não é a primeira vez que isso acontece, nem vai ser a última, infelizmente, né? Mas é algo que a gente tem que trabalhar no amadurecimento e no entendimento daquilo que a gente precisa estudar. Ok? Então, você está vendo aqui, nós temos os slides, nós vamos seguir nesses slides, até na sexta-feira a gente avançou um pouco aqui nesses slides, né? E vamos caminhando um pouco mais aqui, discutindo alguns pontos que estão neles, e vocês, então, fiquem à vontade para interferir na hora que vocês acharem que deve, né? Então, eu acredito que na aula passada a gente ia começar a falar aqui do bipartidarismo, é isso mesmo? Quem lembra? Interessante seria, né? Eu vou buscar um outro material aqui, que eu usei lá no 9º ano, só para esse ponto aqui, para a gente ver um pouco do histórico, né? Então, veja bem, você lembra das suas aulas de história lá do período regencial aqui no Brasil? Ou antes, né, no período monárquico, período imperial aqui no Brasil? Você lembra de falar se nós tínhamos partidos políticos aqui? Você sabe me dizer se havia eleições aqui no Brasil no período imperial? Não. O imperador instituía lá e todo mundo tinha que acatar. Pois é. Só que tem uma coisa, Emily. Nós tínhamos aqui no Brasil uma monarquia constitucional, muito parecida com a monarquia constitucional que nós temos na Inglaterra. Se é monarquia constitucional, a Constituição define que tem deputados que participam do governo.
entendeu? Então, aqui no Brasil, a gente votava no tempo do Império para os deputados. E aí o imperador decidia quem seria o executivo. E o judiciário eram os concursados mesmo, né? As pessoas que, por acaso, tinham carreira e poderiam assumir essas funções. Então, nós tínhamos os três poderes. A diferença que nós não tínhamos aqui é... Cadê o slide? A diferença que nós não tínhamos, uma coisa que nós não tínhamos aqui e que tínhamos, que não tem na Inglaterra e que tínhamos aqui no Brasil, é a instituição de um quarto poder, que é o poder moderador. Aí tem todo sentido que você acabou de falar, Emily, porque ele podia, se ele quisesse, né, ele definia quem era o chefe de gabinete e esse chefe de gabinete podia demitir um deputado. Né? Então, se por acaso ele não gostasse de alguma atuação de algum deputado, ele podia demitir esse deputado, mesmo esse deputado sendo eleito pelo povo, né, para participar ali. Entendeu? Então, mas nós tínhamos dois partidos aqui no Brasil, que eram os liberais e os conservadores. Né? Os liberais, eles queriam essa não intervenção do Estado na economia, não queriam o controle absoluto do imperador, né? E queria que o Brasil se tornasse república. E os conservadores queriam conservar, manter a monarquia, essa coisa da forma que estava. Só que o que aconteceu? O Brasil virou república de todo jeito. Né? E aí deixou de ter sentido esses partidos conservadores se manter, porque não tinha mais lugar para eles ali. E como nós tínhamos uma nova forma de governo, né, essa forma de governo ela tem que chegar e não pode aceitar ideias defendidas por partes do governo daquele governo antigo. Então teve que dar uma limpada ali no processo, e aí nós temos no contexto liberal. E aí foi preciso, no contexto da República, nós tivemos uma eleição 2 anos depois da proclamação da República para confirmar o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente aqui no Brasil, certo? Então foi a primeira vez que teve uma eleição, então foi preciso definir os partidos políticos aqui do Brasil. Só que essa questão só ficou mesmo clara e definida, gente, no contexto do Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas, a gente já conversou, ele entrou de forma forçada no governo, não foi eleito, né? Mas quando ele conseguiu sair, Raíssa, presta atenção, ele deu conta de fazer 2 partidos políticos. Um partido. Aí você vai ver a diferença entre esses 2 partidos políticos e pensa como que esse cara é um cara inteligente demais da conta ou era muito bem assessorado, né? Então ele fez um partido chamado PSD, Partido Social Democrático. Então nós estamos falando aqui no contexto dos 1940, por aí, certo? Então, principal partido criado por Getúlio Vargas, é de base rural, então, ou seja, ruralistas. E é interessante pensar isso aqui, porque o que significa quando uma pessoa está rica no Brasil, né? Qual que é a relação entre ser rico e ter terra? É uma relação muito direta, né? Eu até estava fazendo uma comparação com os meninos aqui, né? Não sei se vocês conhecem os médicos do Hospital Evangélico, os mais antigos. Qual dos médicos mais antigos do Hospital Evangélico que não tem fazenda? Né? Então, ou seja, toda a ascensão social ela está ligada com ter fazenda ou ter terra. Né? E essa ideia de que... é símbolo de riqueza mesmo. Né? Então, ou seja, aqui quem fazia parte desse partido dele. E outra coisa, só para completar. Um partido político tem que definir a sua ideologia. Nós queremos defender isso. Para se agrupar a nós, a pessoa tem que ser assim, assim, assado. Então, o partido é uma parte, né? Não é o todo, é uma parte mesmo que define para que ele serve e o que ele quer fazer enquanto estiver no governo, né? Se for eleito. Então, esse partido era quem fazia parte dele? Industriais, donos de indústrias, banqueiros, donos de bancos, latifundiários, donos de grandes fazendas, e que eram todos que eram associados ao regime de governo do Getúlio Vargas. A pauta deles é serem tradicionais, né? E tinha grande prestígio nas suas regiões aí. Tipo o Juscelino Kubitschek fez parte desse partido, que foi presidente da República. O Juscelino Kubitschek sabia que ele foi senador por Goiás. Ele é mineiro, mas na eleição teve um momento da história que ele foi senador por Goiás. O Ulisses Guimarães, né, também fez parte. O Tancredo Neves, que foi deputado, mas também foi eleito presidente, mas não assumiu porque morreu. Está doente, morreu, não pôde ser presidente. Entendeu? Então, esse era um partido.
O outro partido, a principal característica dele é ser contrário ao Getúlio Vargas, né? Foi criado por esse moço aqui, Carlos Lacerda. Inclusive, só fazendo aqui as pontes históricas, viu, gente? Esse Carlos Lacerda foi morto, assassinado, lá em 1954, né? E aí, quem era o principal suspeito do crime e que estava organizando uma acusação era o próprio Getúlio Vargas, né? Então, aí o Getúlio Vargas, quando viu que não ia ter como ele se safar desse julgamento, né, ele ia ter que responder essa questão, entre outras coisas, essa foi uma coisa que fez com que o Getúlio Vargas suicidasse, né? Mas ele tinha esse grande opositor a ele, o Carlos Lacerda, que também era deputado, né, e que criou o partido União Democrática Nacional, UDN, né? Então, é anti-Getúlio Vargas, contra a intervenção do Estado na economia, contra as leis trabalhistas, entendeu? O que significaria essa situação do Estado intervir na economia? Isso é claro para a gente, meninos? Porque ele aqui, no caso, esse grupo é contra a intervenção do Estado na economia. Como que o Estado intervém ou pode intervir na economia? Vocês querem comentar, me ajudar aí, gente? Como que vocês acham que isso pode acontecer? Né? Oi? É o socialismo, isso aí, o Estado intervindo. No capitalismo, o mercado que propõe os preços das coisas, mas no socialismo é o governo que... Emily, aí você foi no exemplo mais radical de todos que você podia dar aqui, né? Então, ou seja, assim, o socialismo é o exemplo mais radical de intervenção do Estado na economia. Mas são casos muito esporádicos, porque no nosso caso, no Brasil, também há intervenção do Estado na economia. Eu não sei se vocês têm consciência econômica já tinham consciência econômica lá em 2015, né? Mas eu morava em 2015 e 2016, que foi o fato quando eu tentei fazer a coisa mesmo, né? Mas em 2016 eu morava numa casa sozinho, só eu, né? E pagava cerca de 130, 140 reais de energia. Isso era um absurdo para aquele momento, né? Então, eu organizei uma documentação para ir lá na CELG, na época era CELG ainda, para pedir para eles revisar a minha conta, olhar meu relógio lá, alguma coisa assim. E aí eu nem levei esse documento lá e no mês seguinte a minha conta veio por 60 reais. E depois foi vindo esse preço, 60, depois foi subindo gradativamente, 90. E lá em 2017 ele voltou por 190, aí foi uma época que tinha mais gente morando na minha casa, então ficou nessa faixa aí dos 150 reais para cima, né? Mas eu pensava, o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Foi uma situação em que, lá em 2016, 2015 para 2016, era a época que ainda estava no governo da Dilma, e as concessionárias precisavam renovar o contrato com o Brasil, sabe? Vamos fazer uma conversa aqui antes, né? Da onde vem a energia que a Enel vende para a gente? Vocês sabem, gente? Da onde vem a energia que a Enel vende para a gente? Conversem Da comigo. hidrelétrica. Da hidrelétrica. Hidrelétricas. E da onde a hidrelétrica tira a energia? Dos rios. Dos rios. A hidroelétrica, né? Dos rios, hidro. E de quem é o rio? Do Brasil. Do Brasil. Então, para a hidrelétrica poder usar o rio para gerar energia, para vender para a Enel, para vender para a gente, as usinas precisam pagar para o Brasil o direito de usar. Porque as usinas não podem comprar o rio. O rio não pode ser vendido. Isso chama recursos naturais. Não pode ser vendido a fonte dos recursos naturais. Os recursos naturais podem ser vendidos. Então, para a usina tem que pagar para o Brasil, de tempo em tempo, no seu contrato de concessão, ou seja, o Estado dando licença para a usina poder operar. No ano que a Dilma nesse ano que teve que fazer uma renovação do contrato, e era o ano que a Dilma era presidenta, na época, né? Essa coisa está acontecendo agora no governo Bolsonaro, que é o ano de renovar o contrato com a Rede Globo, né? Da concessão dos meios de comunicação do Brasil. Então, todas as emissoras têm que pedir, combinar com o Brasil o preço que tem que pagar para continuar nos alienando, né? Chegando nas nossas casas, nas televisões e tudo mais. E agora tem a polêmica, né?
Porque dizem que nos governos anteriores sempre cobraram baratinho da Globo e agora, no governo atual, diz que não vai cobrar o preço certo. E aí estão justificando alguns protestos da Globo contra o governo atual. Mas, enfim, naquele tempo lá, que eu estou contando a história para vocês, então a Dilma fez um contrato com as empresas, falando assim, olha, vocês não vão pagar a concessão, mas vocês são obrigados a diminuir o preço da energia da população. Então, se você perguntar para os seus parentes aí se lembra de alguma coisa nesse sentido, lá para o voto de 2016, né, se teve uma alteração para baixo no valor da conta de energia. Então, pode ser que eles vão se lembrar dessa situação, que foi uma medida federal. Foi uma intervenção do Estado na economia, determinando, né, diminuindo os custos da empresa para que a empresa possa vender o produto mais barato para as pessoas. Certo? Deixa eu só acrescentar um pouco mais, que eu acho interessante falar desse assunto, né? Mesmo se vocês falarem, não, professor, está chato, vamos falar de outra coisa. Mas você me fala aí. Então, vamos falar aqui de economia, né? Como que funciona a economia? A pessoa fala, a economia tem que girar, certo? Então, é um processo que a economia funciona. Você sabe me dizer quem são os agentes econômicos? Quem é que faz com que a economia funcione? Obrigado, vocês estão participando legal. São as empresas. Uai, São isso. Quem mais? Os comerciantes. Não, quem consome, os consumidores, porque se eles não comprar, as empresas não vão vender. Justamente. Então, vamos dizer aqui, ó, nós vamos colocar 3 agentes econômicos e você vai ver qual deles são mais importantes e qual deles que poderia até ficar de fora desse processo. Vamos começar com as empresas, né? Então, o que as empresas fazem? As empresas produzem, as empresas vendem. O que as empresas fazem mais, gente? Vamos lembrar aí. As empresas pagam impostos. O que mais? As empresas empregam pessoas. Mais alguma coisa? Se elas empregam as pessoas, as empresas pagam salários. Não é? Sim. Então, vamos colocar mais alguma coisa aqui. Depois, se tiver alguma coisa, a gente coloca. Vou colocar aqui. E o que a família faz nesse processo? As famílias. Trabalham para as empresas. As famílias, então, trabalham. O que mais? Compram, né? Compram as coisas. As empresas, elas possuem as empresas, né? As famílias, né? Os donos das famílias também. As pessoas das famílias são as donas das empresas. É claro que tem muitos níveis aí. Tá, né? E aí, e o governo, o que ele faz? É tipo, ganha através dos impostos em cima das empresas. O governo faz compra, o governo emprega algumas pessoas, mas aí não são muitas pessoas, né? Porque precisa ter concurso. Então, ou seja, aí reduz bastante, né? E ele principalmente arrecada, né? Arrecada. As famílias também pagam impostos, né? Pagam impostos que são arrecadados pelo governo. E agora, meninos? Como é que a gente poderia ver essa questão aqui? Olha só, se a empresa vende bastante, né? O que vai fazer com que ela faça? Ela produza mais. Né? Para a empresa vender bastante, o que foi preciso acontecer, meninos? As famílias têm que comprar mais. As famílias comprando mais faz com que a empresa produza mais. A empresa produzindo mais, a empresa tem que gerar mais emprego para produzir mais. A empresa gerando mais emprego vai pagar mais salários, né? E aí as pessoas vão poder trabalhar mais, vão receber mais salários e vão poder comprar mais, né? E vão comprar mais. E tá vendo nesse ciclo quem é importante? Agora, pensa bem, Raíssa, e se as pessoas pararem de comprar? O que vai acontecer? A empresa vai parar de Elas vão morrer de fome. A empresa para de vender, a empresa para de produzir e a empresa vai começar a demitir pessoas.
demitindo pessoas, as pessoas vão começar a receber menos salário. Que vai ter que vai comprar, gerar um desemprego em vai massa. comprar menos, né? Vai comprar menos. Agora, cadê o Estado? Cadê o governo no meio dessa história? Qual que é a importância dele? Você está entendendo? Então, tem grupos aí que querem a mínima intervenção do Estado, né? Porque, na verdade, só as empresas e as famílias dão conta do recado da economia. Só as empresas e as famílias resolvem o problema. Agora, o que o governo pode fazer? Por exemplo, né? Ele pode, na arrecadação, diminuir o preço do imposto. Diminuindo o preço do imposto, os produtos vão ser mais baratos. Os produtos sendo mais baratos, aí vai fazer com que as pessoas comprem mais. As pessoas comprando mais, aí vai precisar da empresa produzir mais. A empresa produzindo mais vai gerar mais emprego, gera mais salário, e assim, tá vendo? Isso que é o giro da economia. Meninos, vocês já tinham claro essa situação? Da forma que eu tentei colocar aqui para vocês? Já tinham Mais ou percebido menos. isso? Né? Então, é um esqueminha para se ver aqui. Agora, precisa do Estado intervir na economia? O Getúlio Vargas foi um intervencionista. Porque antes da intervenção dele na economia, não tinha, por exemplo, a necessidade de se pagar um 13º salário. Entendeu? Não havia, por exemplo, férias remuneradas. Isso de forma regimental, né, dentro do Brasil. E foi situações que foram sendo exigidos que as empresas pagassem para os trabalhadores para dar segurança para os trabalhadores. Por exemplo, criou-se o INSS, né, Instituto Nacional de Seguridade Social. Percebe? Então, isso aqui é uma forma de intervenção do Estado na economia para dar garantias para os que trabalham, e essas garantias são financiadas pelas empresas que produzem e vendem. Certo? Então, é só para a gente verificar esse sinal, que é essa situação que ocorre. O Getúlio Vargas, agora vamos lembrar aqui, o Getúlio Vargas, ele era a favor da intervenção do Estado na economia ou contra? Vocês estão pensando para falar ou vocês não vão falar? Ele era muito a favor. Muito Inclusive, a favor. o senhor acabou de falar, ele promoveu vários incentivos, né? O Bolsonaro é a favor da intervenção do Estado na economia ou contra? Conforme as declarações, conforme alguma atitude que você consegue perceber até agora. Pelo jeito é contra, porque os trem tá tudo aumentando e não interfere. Ele é contra. Ele se declara, qual que é o título político dele? Liberal. Certo? Ele se declara liberal. E ser liberal é isso. Oi? Aí nós que se lasca, que os preços estão lá em cima. De um jeito ou de outro, né? Vamos ver aqui que ele é liberal. Liberal por quê? Porque aí, no caso... Até engraçado você falar isso aí, Ana Rita. Me lembrou do Adam Smith, que é o pai do liberalismo. Ele diz o seguinte: olha, não se preocupa. Não precisa do rei, e não é a questão monárquica, né? Não precisa do rei se preocupar, porque existe uma coisa chamada mão invisível. É a mão invisível que garante a justiça no mercado econômico. Então, de modo que vai ter o comércio, a troca de produtos, mas vai haver a justiça que vai acontecer de forma tranquila, invisível. Não se preocupe. Entendeu? Então, você falar que você está achando ruim os preços aí, então vamos lembrar do Adam Smith, ele vai falar, não preocupa não, vai passar, tá? Vai passar. Você pode passar um pouco de fome agora, né? Mas vai passar. Depois se você não morrer, se você não morrer de fome, você vai ter um sucesso lá na frente, tá? Então, assim, lembrando nem do... Isso, lá em 1700, o Adam Smith falou essa coisa pra gente, né? E aí, o liberalismo se funda nessa situação. Aqui é o capitalismo, gente. Então, se você, Ana Rita, não está dando conta de fazer as compras, é porque você é uma preguiçosa, você não trabalha. Se você trabalhasse, né, aí você teria salário e você poderia fazer as compras. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que é a lógica que se estabelece, né, dentro do processo. Né? Então, ou seja, os liberais... eles não querem a intervenção do Estado na economia, né? E aí a gente
caminha aí. Se for perguntar para a empresa está muito bem. Ela quer menos que ela não quer que o governo fique cobrando impostos dela. Ela quer reduzir isso ao máximo, né, para que ela possa, então, garantir os seus lucros e as suas produtividades, etc. Cumprir a sua função social. Né? E a família também não quer ficar pagando imposto para o governo. Ela quer, então, ter a gerenciar suas propriedades e até poder comprar as empresas, né? Ter mais empresas aí. Um pouquinho possuem as empresas. E as famílias também são proprietárias. Certo? Então, aí nós temos dois grupos aqui. Um grupo bem liberal e um grupo mais ou menos liberal. Então, nós estamos só falando aqui desses partidos políticos para a gente chegar na ditadura. Então, eu estou voltando na história, né? Voltando na história um pouquinho mais para a gente poder avançar. Eles eram contra, né, a União Democrática Nacional, contra leis trabalhistas. Viu que naquele partido anterior não tem lei trabalhista aqui não, gente. A gente sabe que o Getúlio Vargas era intervencionista, mas nesse partido não está defendendo esses pontos, não. Mas lembra que eu falei que o Getúlio Vargas fez 2 partidos, Emily? Ele fez 2. O primeiro era dos banqueiros, dos industriais, dos latifundiários. O segundo, aí, era o que ele fez, chamado, olha, Partido Trabalhista Brasileiro. Não é o PT, sabe? Isso aqui é lá em 1940. Então, o Partido Trabalhista Brasileiro era um partido com base nos sindicatos, que foi legalizado no governo Vargas, entendeu? Foi criado também pelo Vargas. Então, ele fez um partido para os ricos e ele fez um partido para os trabalhadores. Né? Pensa, e depois, quando ele foi eleito para ser presidente, lá em 1951, ele fez uma junção com esses 2 partidos. Então, lembra ele é esperto, né? Ele era pai dos pobres. Completa essa frase sobre o Getúlio Vargas. Vocês lembram dessa frase, meninos? Getúlio Vargas era considerado o pai dos pobres e mãe dos ricos. Ele tinha essa capacidade de interagir com essas 2 classes sociais de modo muito bem definido, de um modo muito bem estabelecido. Entendeu? Então, esse defendia a intervenção econômica do Estado. Certo? Tinha vários partidos no Brasil, inclusive um partido comunista. Sabe? Teve as eleições, foi eleito como presidente o Dutra, e em 1946, o Dutra, em 47, ele cancelou o Partido Comunista. Certo? Cancelou, tirou esse partido da jogada. Como esse partido foi cancelado, agora me diga, as pessoas que faziam parte desse Partido Comunista, elas ficaram por aí. Elas entrariam em qual dos outros 2 partidos que tinham, 3 partidos? O PSD, o UDN ou o PTB? O que você acha? Qual estaria mais alinhado com as ideias comunistas aí deles todos? O PTB, a UDN ou o PSD? Vocês estão travados? Ah, não, tá não. O último lá, O PTB, o Partido Trabalhista, né? Então, essa foi a questão. Agora, veja aqui Inclusive, é o PT de hoje, né, não? Não, ainda continua tendo o PTB, né? Continua tendo o PTB. Eu vou finalizar a aula daqui a 5 minutos falando sobre, colocando esse ponto. Mas veja que esse gráfico aqui, gente, tá meio ruim aí a tela, eu sei, mas olha aqui. Votos a deputados federais eleitos lá em 1945. Veja bem, 52% dos deputados federais era do PSD, partido do Getúlio Vargas dos ricos, né? Em 50, caíram para 27%, né? 37%. Em 54, caíram para 35%. Em 62, caíram para 29%. Os da UDN, né, que eram os contra Getúlio Vargas, em 45, era 27% dos deputados federais. Em 50, caiu para 25%. 54 caiu para 23%, em 62 manteve o 23%. Agora, olha os que estão aqui em vermelho, o PTB, os, entre aspas, comunistas, né? Então, em 45 era 8% apenas, 50 foi para 17%, 54 manteve os 17%, em 62 subiram para 28%. Você está vendo por que na ditadura, 62, tá? Por que a ditadura, além de depor o presidente João Goulart, eles também definiram que não teria eleição para presidente?
Olha aqui o perigo que se tivesse uma eleição e ganhasse um candidato aqui do PTB. Aí seria democraticamente escolhido o comunismo no Brasil. Então essa foi a ação da ditadura principal, que nós temos repetido aqui várias vezes, né? Principal para frear esse movimento aqui no Brasil. E o primeiro ato dos ditadores aqui no Brasil foi instituir o bipartidarismo. Então, todos esses partidos foram cancelados, entendeu? Acabou. Não tinha UDN, não tinha PTB, não tinha PSP, que tinha na época lá, não tinha nada deles. Só tinha um partido, que era a Aliança Renovadora Nacional, Arena, ligada ao partido do governo, e a junção de qualquer um outro partido que não fosse alinhado a esse, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, certo? Mas, então, quando terminou a ditadura, aí teve um novo cadastramento, ou no final da ditadura, um novo cadastramento de novos partidos. Então, todo partido brasileiro, o mais velho dele, atual, começou em 1981. Tá claro? Isso aí já é o processo de redemocratização do país. Então, durante o tempo da ditadura, até 81, nós tivemos apenas esses dois partidos, Arena e MDB. Certo? Tá claro isso? E hoje, quantos partidos nós temos, gente? Na sua opinião, na sua ideia aí. Hoje, quantos partidos? Olha só, aqui está até essa imagem, finados, né? Todos os partidos que existiam antes aqui no Brasil, foram todos eles, então, cancelados, né? E teve que... Aí eu tenho aqui um gráfico, né? O pessoal do PSD, que eram aqui os partidos principais que tinham lá, né? Do PSD, a maioria foi para o Arena. Do PTB, que era totalmente o contrário, a maioria foi para o MDB. E a UDN, a maioria foi para a Arena, né? Contra Getúlio Vargas aqui. E aí nós temos esses líderes aí. O Getúlio Vargas, não é Getúlio Vargas, não tem nada a ver aqui, que são militares aqui. Isso aqui é a caricatura do Castelo Branco e do Ulisses Guimarães, né? Que é um dos fundadores lá do MDB, que morreu na Assembleia Constituinte de 1988, por aí naquele contexto. Tá bom, meninos, por hoje, só para assim, essa retomada aí de alguns fatos aqui, no caso, a política, né? Esse bipartidarismo que tinha na ditadura militar. Ok? Então, até segunda, na aula de filosofia, e até terça na aula de história. Tudo de bom para vocês. Professor, onde que tá o link da chamada? Tá no grupo? Eu vou colar, vou atualizar lá. Tá bom, obrigada. Então, até logo para vocês. Tchau, tchau, professor. Tchau, Bom final tudo de bom. semana. Você também.